crianças, voltei! E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre mais uma característica do romantismo. Hoje, vocês estão percebendo que eu estou com a bandeira do Brasil? Então, hoje eu vou contar para vocês sobre a história do surgimento do romantismo aqui no Brasil e o sentimento de nacionalismo. Então venham comigo para conhecer um pouco mais. O romantismo ele surgiu por volta do ano de 1836, com a publicação de um livro chamado Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães. Além disso, nesse mesmo período, teve a criação da Revista de Niterói, que difundia ideias sobre o romantismo. E as características do movimento romântico no Brasil, elas seguiam basicamente a mesma que era da Europa, só que com alguns diferenciais. Eles também tinham uma visão centrada no eu. E o que é o diferencial? Era a questão do nacionalismo, da fuga da realidade e do culto ao índio. Essas características estavam muito presentes nesse movimento do romantismo aqui no Brasil. Essas características contribuíram muito para a formação e identidade cultural do romantismo no Brasil. E aqui no Brasil, gente, o romantismo ele se estendeu até o ano de 1881, com a publicação do romance de Machado de Assis. Esse romance ele foi chamado de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui no Brasil, o movimento romântico ele foi dividido em gerações. A primeira geração ela ficou conhecida como nacionalismo. E nesse período, um ocorrido de grande importância foi a independência do Brasil. Qual era a ideia central da independência? Era desprender o Brasil de Portugal. E as ideias desse movimento, dessa característica do nacionalismo no movimento romântico, também era de criar uma arte voltada para a cultura e história do Brasil. Era criar a sua própria arte, valorizar a sua cultura, valorizar as pessoas que já viviam aqui, valorizar o índio e ter uma cultura desprendida de Portugal. Portanto, foi fortemente marcada pelo indianismo, que é a valorização do índio, é ver o índio como herói, e também por aspectos da fauna e flora brasileira que foram muito presentes nas obras, tanto da arte quanto da literatura desse período. Já na segunda geração do movimento romântico aqui no Brasil, a característica principal foi o tom depressivo. Vocês lembram que a gente falou disso lá nos vídeos anteriores? Qualquer coisa, dê uma olhadinha para vocês relembrarem, mas eu vou falar algumas coisas só para vocês voltarem à mente o que foi o tom depressivo. O tom depressivo era o quê? Eram as obras dessa característica, tinham aspectos muito dolorosos, muito sofridos. A questão da noite, do luar estava muito presente, a dor, o amor não correspondido, o sofrimento estava muito presente. Então essa foi a segunda geração do movimento romântico aqui no Brasil. E para exemplificar para vocês, eu trouxe aqui a pintura do Pedro Américo. O nome dessa pintura é Independência ou Morte. E vocês conseguem observar? Ela está retratando, sabe o quê? O momento em que Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Esse momento aqui, ele declarou a independência para desprender o Brasil de Portugal. Então vocês observam como é ligado à história da arte com o movimento do romantismo nessa característica do nacionalismo? Então vocês conseguem observar olhem essa obra. Bem detalhada, bem característica do nosso país e desse momento histórico. Então é isso, pessoal. No vídeo de hoje, nós conhecemos mais algumas características do movimento romântico, que foi o sentimento de nacionalismo e o surgimento do romantismo aqui no Brasil. E como esse movimento foi importante para a valorização e reconhecimento da nossa cultura e arte. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha contribuído para o aprendizado de vocês. Não se esqueçam que se for sair, usem a máscara, higienizem as mãos e tenham todo o cuidado, tá bom? Espero que isso passe logo para que a gente possa se ver em breve. E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do nosso projeto, visitem nossas redes sociais. Nosso Facebook é o Projeto Educarte. Nosso Instagram é @ProjetoEducarte_. Tchau, tchau!